Oi, meu nome é Samuel Nascimento, fui bolsista no PIBIC no ciclo 2021 a 2022 e orientado pela professora doutora Elaine Cristine na pesquisa de um estudo sobre a sequência de Fibonacci e suas intersecções com outras sequências de inteiros e extensões analíticas ao plano complexo. Para dar início à apresentação, nós precisamos definir a sequência de Fibonacci, tá? Que é definida recursivamente com os termos iniciais 0 e 1, e os próximos termos vão ser definidos como a soma dos dois anteriores. E a sequência de Lucas também é definida recursivamente da mesma forma. Os dois termos iniciais são 2 e 1, e os próximos termos vão ser a soma dos dois anteriores. Algumas propriedades e relações que nós vamos encontrar aí entre a sequência de Fibonacci de Lucas são essas seis aí, tá? Por exemplo, uma delas é que F2kt mais R é congruente a menos 1 elevado a t vezes o FR módulo LK, tá? E aí temos aí com a fórmula de Binet, que é provada utilizando indução, que Fn é igual a alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre raiz de 5, e Ln igual a alfa n mais beta n, tá? Onde alfa é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e b igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Que são as raízes do polinômio característico, definido pela recorrência. Alguns dos objetivos gerais que nós tivemos aí na nossa pesquisa foram realizar um estudo sobre a interseção da sequência Fibonacci e a sequência de números triangulares com base nesse artigo, tá? Que está apresentado aí na tela, e estudar extensões analíticas ao plano complexo da fórmula de Binet da sequência Fibonacci de Lucas com base no artigo de Whitney, que também está apresentado aí na tela. Tá? A metodologia foram pesquisas bibliográficas exploratórias com base na revisão da literatura já existente, que já foi apresentada, reuniões periódicas para discussão sobre tópicos estudados e para encaminhamentos e digitação de resultados estudados e apresentação de seminário. A parte 1 da nossa apresentação é sobre números de triangulares de Fibonacci, que é com base no primeiro artigo. Para isso, para dar início, nós precisamos definir o que é um número triangular. Tá? Todo número que é escrito da forma m vezes m mais 1 dividido por 2, com m sendo natural, é um número triangular. Nós definimos um número triangular para provar aí o teorema 1, tá? Que foi conjecturado, que foi provado por Liu Ming, tá? E ele vai resolver aí algumas coisas que nós precisamos estudar mais lá na frente, tá? Inicialmente, nós precisamos falar sobre a conjectura feita por Vernhoegert, tá? Que foi de que 1, 3, 21 e 55 são os únicos números triangulares na sequência Fibonacci. Em 1989, Domingue resolveu esse problema completamente e expôs esses dois teoremas que nós vamos falar agora. 8Fn mais 1 é um quadrado perfeito se somente se n é igual a 0, 1, 2, 4, 8 ou 10. E o segundo teorema é o número Fn de Fibonacci é triangular, apenas quando n é igual a 1, 2, 4, 8 ou 10. Tá? E aí nós vamos fazer essas interseções entre a sequência dos números triangulares nesse teorema 2 e o número de Fibonacci. Só que para isso a gente precisa falar sobre o símbolo de Jacobi. E o símbolo de Jacobi é definido como estamos vendo aí, tá? Onde n é igual a P1 elevado a alfa 1 vezes até o PK elevado a alfa K. Tá? E essa é a decomposição aí do nosso número n. E quando o e lógico, a gente tem que a cada API aí, ele é um primo. E quando a gente tem um primo embaixo no símbolo de Jacobi, a gente vai chamar de símbolo de Legendre, tá? E uma observação muito interessante que a gente vai utilizar aí para provar os teoremas é que se um número B pertencente aos inteiros, ele é um número ímpar que ele é um número que satisfaz para qualquer ímpar que Bn, para algum ímpar, que o símbolo de Jacobi de Bn é igual a menos 1, então B de jeito nenhum é um quadrado perfeito.
Tá? E aí a gente tem o critério de Jacobi, que é provado por Liu-Ming para provar alguns lemas e chegar aos teoremas, tá? Que é esse daí. A gente tem que A e N são números inteiros positivos, tais que N é congruente a mais ou menos 2 módulo 6 e o MDC entre A e LN igual a 1. Então, a gente tem essa relação aí entre esses dois símbolos de Jacobi. Tá? E a gente prova esses 6 lemas, mais esses 3 aqui, para chegar nas conclusões aí, que são esses dois corolários. Um corolário ele diz o seguinte: se n é congruente a 0, 2, 4, 8, 10, módulo 2 à quinta vezes 5 ao quadrado vezes 11, então 8fn mais 1 é um quadrado apenas se n pertence a esse conjunto. Se n é par e 8fn mais 1 é um quadrado perfeito, então n é congruente a 0, 2, 4, 8, 10, módulo 2 à quinta vezes 5 ao quadrado vezes 11. Esse é o nosso segundo corolário. E usamos esses dois corolários para provar esse teorema. E os lemas 7 e 2 para provar o teorema também, tá? O primeiro teorema que foi apresentado no início da apresentação. Para provar esse teorema, suponha que 8fn mais 1 é um quadrado perfeito. E aí a gente usa o lema 2 e o lema 7 e mostra que ele só pode ser igual a 1. Também a gente pode usar os lemas aliás, os dois corolários anteriores e mostrar que n só pode ser 0, 2, 4, 8, 10, tá? E a volta basta apenas aplicar aí na recorrência e ver que 8 vezes cada termo aí mais 1 vai dar um quadrado perfeito. E aí temos o teorema 2, basta mostrar que um número triangular, ele um número é triangular se somente esse 8 vezes ele mais 1 é um quadrado perfeito e basta usar o teorema anterior para chegar no resultado. E a parte 2, a gente estudou extensões de relações de recorrência, tá? E nós estendemos a fórmula de Binet apresentada lá no início e fizemos a função de Fibonacci e a função de Lucas, que estão apresentadas aí no slide. Tá? Algumas das propriedades que a gente conseguiu estudar foram essas, tá? FZ e LZ são periódicas, os zeros de FZ estão apresentados no slide, os zeros de LZ também, tá? E aí temos aí uma extensão aí para a relação inicial que apresentamos já das sequências de Fibonacci de Lucas, que também a própria extensão satisfaz, tá? Isso é interessante. E aí temos mais outras 7 relações aí que nós conseguimos chegar durante os nossos estudos. E também nós temos aí que FZ e LZ são funções inteiras e conseguimos escrever aí em série de potências a nossa FZ e a nossa LZ, tá? Nossas funções de Lucas e de Fibonacci com Ws, com o nosso ômega sendo raízes de cada uma, tá? E aí, utilizando o nosso passo final aí dos estudos, foram utilizar o teorema da fatoração de Hadamard. E utilizando o teorema da fatoração de Hadamard, conseguimos encontrar essa fatoração para a função de Fibonacci e para a função de Lucas também, tá? Onde cada um desses termos aí, AF, BF e BL, estão apresentados aí no slide. Bom, as conclusões é que no projeto a gente teve execução de acordo com o previsto no cronograma, de modo que foram estudadas definições e propriedades da sequência Fibonacci, bem como uma intersecção com a sequência de números triangulares. Além disso, foram estudadas interseções analíticas no plano complexo da fórmula de Binet, como a sequência de Lucas de Fibonacci, bem com as suas propriedades. E aí tem as referências que a gente utilizou, tá? O livro do Coney, onde a gente estudou a análise complexa, o livro do. Aliás, a gente usou aí o artigo do Liu Ming, onde estudamos as sequências de números, a primeira parte da pesquisa. Estudamos o livro do Gugu, tá? Para estudar aí teoria dos números. Estudamos o livro do Neto, Lins Neto, para funções de uma variável complexa. E estudamos aí o artigo de Whitney para falar de estação, para a segunda parte do projeto. E é isso, agradeço pela atenção.